Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso e nesta edição também quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou de qualquer outro país no mundo você está nos assistindo. Conte, participe, comente, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro em uma boa notícia. Ele pediu ao Ministério da Economia uma solução para a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física ainda neste ano. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro nas eleições em 2018 e ele avisou a equipe que deseja cumpri-la. Durante a campanha, em 2018, Bolsonaro prometeu corrigir a faixa de isenção para 5 salários mínimos, algo em torno de R$ 6.060. Atualmente, só fica isento, no entanto, do imposto de renda quem tem renda inferior a R$ 1.900 mensais. Ao contrário da taxação de lucros e dividendos, a correção da tabela pode entrar em vigor no mesmo ano de aprovação pelo Congresso. Bolsonaro, no entanto, também pode editar uma medida provisória que passa a ter vigência imediata, embora precise ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias. O maior problema continua sendo a compensação da perda de receitas, porque no caso da correção da tabela, não há impacto no teto de gastos. A regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Guedes prefere que a correção da tabela seja aprovada no projeto de reforma do imposto de renda, a reforma que está parada no Senado, não é? Foi aprovada pelos deputados na Câmara, o projeto foi aprovado pela Câmara em setembro ainda do ano passado, 398 votos favoráveis, mas congelado está o projeto pelo relator do Senado, no Senado inclusive, o senador Ângelo Coronel, está parado, engavetado, não se sabe por quê. Enquanto isso, mais um período aí de imposto de renda, onde o povo brasileiro precisa arcar. E uma grande parte paga. Então é uma boa iniciativa do presidente e acredito que é para agradar muitos brasileiros, por necessidade até. É uma vergonha, de fato, esse nível de isenção. Hoje, R$ 1.900 aí para baixo apenas. Enquanto que tudo subiu, não houve uma correção nessa questão. E olha, o que causa maior indignação é você ver fundão eleitoral, partidário, as benesses, né, de muitos poderes da República, enfim, essa gastança na máquina pública nacional e o povo brasileiro ter que pagar do que sobra praticamente do seu recurso em imposto de renda, taxas elevadíssimas, isenção difícil, não é? Então é boa a iniciativa do presidente, tomara que realmente aconteça na vida real do nosso povo o mais breve possível. Os Correios anunciaram a manutenção dos preços das encomendas nacionais e internacionais. Em nota, a estatal informou que preços de serviços como Sedex e PAC, além de serviços de importação e exportação, não sofrerão reajuste. Além disso, em 420 cidades haverá a redução dos valores praticados a partir do próximo dia 31. Para o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, a estatal deve incentivar o crescimento da economia nacional. Nesse momento de recuperação econômica, é importante dar apoio às atividades de quem quer produzir, gerar valor, principalmente os micros e pequenos empreendedores que atuam no comércio eletrônico, disse ele. De acordo com os Correios, a mudança no comportamento do consumidor, com o aumento das compras feitas pela internet, impulsionadas também pela pandemia, fizeram os Correios registrarem um aumento de 40% no volume de encomendas em relação ao ano anterior. Medidas como a redução de prazos de entrega nos principais trechos do país, a criação de produtos específicos para o comércio eletrônico e a diversificação de canais de atendimento levaram os Correios a projetar um novo recorde de lucro para 2021, que será divulgado em breve, informou a estatal, que já teve prejuízos gigantescos no passado por conta de gestão corrupta junto a governos corruptos, governo
federal. Os problemas de corrupção no país, sobretudo aí no governo Dilma, não é? Enfim, grandes prejuízos envolvendo coisas na área da corrupção. E agora, puro lucro, serviço melhor e até essa questão aí agora, mantendo o preço, não aumentando e, em alguns casos, diminuindo nesta gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. Enquanto os Correios resolvem congelar preços, diminuir, por maioria de votos, os governos estaduais decidiram encerrar o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, que vigorava desde novembro. A medida foi decidida em reunião do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. Os governadores decidiram não renovar o congelamento, que acabará no fim de janeiro. Na reunião, no fim de outubro, o comitê tinha decidido manter o ICMS, enquanto a União, a Petrobras, o Congresso Nacional e os estados negociavam uma solução definitiva para amortecer parte do impacto dos reajustes nas refinarias para o consumidor. Segundo o Conselho, o descongelamento do ICMS foi decidido após a Petrobras elevar o preço dos combustíveis nas refinarias nesta semana. O governo federal quer que o ICMS seja cobrado como um preço fixo por litro, como ocorre com os tributos federais. Atualmente, o ICMS, o imposto estadual, é calculado como um percentual do preço final. Isso faz com que o imposto flutue conforme os preços nas bombas, subindo quando a Petrobras reajusta os preços nas refinarias e baixando quando ocorre o contrário. Na prática, por conta dessa decisão dos governos estaduais, certamente teremos mais uma elevação no preço dos combustíveis em poucos dias. Uma semana onde vimos um festival de notícias relacionadas à Covid-19, vários conhecidos com testes positivos. O ministro do Turismo, Gilson Machado, informou que testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito em sua conta no Twitter. Ele disse ainda que está assintomático e que seguirá o protocolo de recuperação do Ministério da Saúde e também de seu médico particular. Outro foi o político Sérgio Moro. Testei positivo para a Covid. Como havia tomado as 3 doses de vacina, estou sem sintomas, disse o ex-juiz. Também nesta semana, Renata Vasconcelos, a parceira de bancada de William Bonner no Jornal Nacional na Globo, teve que se afastar. E em plena pré-estreia do Big Brother Brasil, a Globo anunciou que pelo menos 3 participantes estão infectados. O indicador de comércio exterior divulgado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que a balança comercial brasileira registrou no ano passado o maior superávit da série histórica, ou seja, da história, no valor de 61,2 bilhões de dólares, 10,8 bilhões a mais em relação ao saldo de 2020. A corrente de comércio, que soma exportações mais importações, atingiu o recorde de 500 bilhões de dólares, resultado do aumento de 34,2% nas exportações e de 38,2% nas importações em 2021, ante o ano anterior. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, contribuiu para o aumento das exportações a variação dos preços, que subiram 29,3%, enquanto o volume evoluiu apenas 3,2%. Já nas importações, o volume cresceu 21,9% e os preços aumentaram 13,1%. As exportações de commodities, produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado exterior tiveram participação de 67,7% nas exportações totais, mostrando expansão de 37,3% em valor. E Hang vence mais uma. O Twitter reativou a conta do empresário conhecido, dono das lojas Havan, Luciano Hang, depois que o perfil havia sido suspenso, porque, segundo o Twitter, o empresário desrespeitava as regras da plataforma. Agora o Twitter voltou atrás. A conta ficou suspensa por 3 dias, depois que a rede social cumpriu uma decisão judicial. Esse foi o segundo bloqueio do Twitter relacionado a aliados do presidente Jair Bolsonaro em menos de uma semana. Também nessa semana a plataforma excluiu 11 posts do pastor Silas Malafaia. Ao longo do ano passado, Hang defendeu medidas em relação à Covid, prescrição de medicamentos, enfim, e por isso teve até uma perseguição
envolvendo a CPI da pandemia, entre outras situações. Por essa razão, ele foi chamado a depor na CPI da Covid-19, onde saiu por cima e disse que se tiver mais uma CPI a pedido do PT, é para chamar ele novamente. O que está acontecendo, gente, neste mundão ultimamente é de deixar muita gente de cabelo em pé. Muitos já estão abrindo a Bíblia para estudar Apocalipse, para se preparar para o eventual final dos tempos. Também pudera. Vimos que um problema envolvendo as chuvas na Bahia, Minas Gerais, aquele episódio no paredão, no Lago de Furnas, e agora uma grande pedra, uma rocha, um grande asteroide passará perto da Terra. A NASA, porém, tranquiliza e diz que não representa nenhum perigo para o planeta. Identificado como 7482, o asteroide tem aproximadamente 1,1 quilômetro de largura, o que, se de fato viesse aqui, caísse na Terra, seria um estrago sem precedentes. Espera-se que se aproxime da Terra a 1,2 milhão de quilômetros, mais de 5 vezes a distância entre a Terra e a Lua, uma distância segura, segundo a NASA. Apesar da distância, o asteroide é facilmente observado por telescópios. Mas não é só isso, não. Moradores do interior de Minas Gerais, você viu que isso aí deu o que falar, foram surpreendidos por um meteoro na região de Patos de Minas. O fenômeno, que ocorreu por volta das 20 horas e 53 minutos da sexta-feira, dia 14, foi registrado por internautas e por câmeras de segurança da cidade. Embora não haja relatos de danos causados, moradores contam ter sentido um impacto de colisão. Sua explosão provocou um espetáculo muito luminoso, assustando e encantando moradores. O caso se tornou um dos mais comentados do Twitter. Mas tem mais, gente. Depois de um tsunami atingir a costa do arquipélago de Tonga, no sul do Pacífico, você viu as imagens? Após o registro de uma erupção de um vulcão submarino, autoridades dos Estados Unidos informaram que novas ocorrências podem levar a um maremoto na costa oeste norte-americana, no litoral dos estados de Washington e Oregon. As imagens da erupção do vulcão submarino, deixaram muita gente impressionada. O ministro da Saúde é em guerra com Dória. O ministro Marcelo Queiroga criticou o governador de São Paulo, João Dória, e o acusou de usar a vacina contra a Covid-19 como palanque eleitoral, depois de Dória participar da vacinação da primeira criança brasileira contra a Covid-19. Todos os imunizantes aplicados no Brasil, inclusive as doses pediátricas, foram totalmente adquiridos pelo governo Bolsonaro. Pelas redes sociais, Queiroga disse que o tucano acha que essa postura vai tirá-lo dos 3%, fazendo referência à baixa intenção de voto que Dória tem na disputa à presidência da República. O ministro da Saúde ainda disse que Dória subestima a população e afirmou que as vacinas pediátricas chegaram ao Brasil em tempo recorde. Logo após a autorização da agência reguladora, a farmacêutica começou a produzir as doses e garantiu que esse era o melhor cronograma possível. O Ministério da Saúde garante que todos os pais que quiserem vacinar terão vacinas, concluiu Queiroga. No momento da vacinação do menino, o menino Davi, de 8 anos, é um indígena, não é? Vimos que Dória ficou ali todo o tempo ao lado para aparecer na fotografia. Ao discursar, Dória aproveitou para criticar o governo federal. E Datena levou rasteira, foi o que ele mesmo disse. O apresentador José Luiz Datena disse ter sofrido uma rasteira no que diz respeito à sua candidatura à presidência da República. Durante o Brasil Urgente, ele sugeriu que a fusão do PSL com o DEM atrapalhou seus planos e por isso será candidato ao Senado Federal e não ao Planalto. As declarações de Datena foram feitas em conversa com o apresentador Faustão, que está estreando agora na Band, não é? Na ocasião, o ex-global questionou sobre o futuro político do colega de profissão Datena. Você vai ser candidato ou não? Porque em cima do muro você não fica mesmo, disse Faustão. Em resposta, Datena disse que concorreria ao Senado. Eu não posso falar mais nada porque senão me ferram, mas isso com certeza eu cravei.
me deram uma rasteira para a presidência da República. Me disseram, olha, você vai lá e fala que você é candidato à presidência. Saiu até na Veja. Sou candidato à presidência, vou ganhar, vou ser presidente. Depois os caras fizeram uma fusão e eu me fusão, completou Datena. É que o PSL e o DEM, não é, formaram uma nova sigla chamada União Brasil. O partido terá a maior fatia do fundo eleitoral para a campanha deste ano, na casa de R$1 bilhão. O Tribunal Superior Eleitoral deve autorizar a criação do partido em fevereiro. Embora a fusão, o valor bilionário para a campanha, eles desistiram, não querem nem ver. Datena, então, que levou essa rasteira e foi chorar as mágoas com Faustão. A primeira-dama Michele Bolsonaro lamentou a morte da mãe do cantor Delino Marçal, a pastora Odete Rosalina da Costa, de 79 anos. Michele pediu a Deus que conforte o coração do cantor e da família da líder religiosa. Meu Deus, que notícia triste, que tristeza, Senhor. Quanta barbaridade. Que Deus conforte o nosso irmão em Cristo, Delino Marçal, familiares, amigos e ovelhas da nossa amada irmã, disse Michele Bolsonaro. A pastora Odete Rosalina da Costa, de 79 anos, mãe do cantor Delino Marçal, foi atacada com golpes executados com um objeto de metal na frente de uma igreja em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o autor, um homem de 22 anos, que teria se envolvido em uma briga com uma pessoa dentro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Primogênito, na região noroeste de Goiânia, já está preso. Na ocasião, de acordo com a corporação, o homem teria acertado a pastora. Era uma vez um rei que ofereceu um prêmio ao artista que pintasse o melhor quadro de paz. Algo que representasse a paz. Muitos artistas tentaram e tentaram. O rei olhou para todas as imagens, mas só 2 ele realmente gostou e ele teve que escolher entre elas. Uma foto era um lago calmo. O lago era um espelho perfeito, pois montanhas altas e pacíficas estavam ao seu redor. Acima havia um céu azul com nuvens brancas e fofas. Todos os que viram esta imagem pensaram que era uma imagem perfeita de paz. A outra foto também tinha montanhas, mas estes eram pontos altos, ásperos, nus. Acima estava um céu raivoso, do qual a chuva caía e no qual relâmpagos brincavam. Bem, ao lado da montanha caía uma cachoeira espumante. Isso não parecia nada pacífico, mas quando o rei olhou, ele viu atrás da cachoeira um pequeno arbusto crescendo em uma fenda na rocha. No mato, uma mãe pássaro construiu seu ninho. Lá no meio da torrente d'água raivosa, relâmpagos e tudo mais, a mãe pássaro estava sentada em seu ninho em perfeita paz. Qual foto você acha que ganhou o prêmio? O rei escolheu a segunda foto. Você sabe por quê? Por quê? Explicou o rei. Paz não significa estar em um lugar onde não há barulho, não há problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio de todas essas coisas, no meio da tempestade, e ainda estar calmo em seu coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Pense nisso. Assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e até segunda. E que Deus abençoe a você e a sua família.